espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando 1 Samuel, capítulo 19. Esse capítulo vai impactar você. É um capítulo maravilhoso que fala sobre o poder dos intercessores que Deus levanta para ajudar, para trazer esperança, para trazer fuga para aqueles a quem o Senhor deseja guardar. Nesse capítulo nós vamos ver que Deus levanta vários intercessores para barrarem o ódio de Saul contra Davi. Veja bem, o primeiro intercessor que Deus levanta é Jonatas, o próprio filho de Saul, que mesmo com risco de morte, ele defende o seu amigo. O livro de Provérbios 18:14 diz assim, que há amigos que são mais chegados do que um irmão. Versículo 1. Você tem sido esse amigo em favor daquele irmão que sofre injustiça, perseguição? Você tem sido um intercessor pela vida desses irmãos? Se você não tem sido, comece a ser, porque Deus honra os intercessores. Quando você intercede por uma pessoa a quem o Senhor ama, a quem o Senhor quer proteger, você acaba protegendo a você mesmo. Aleluia! O segundo intercessor, a esposa de Davi e também filha do Saul. Vejam bem, o filho e a filha do Saul, a Mical, que se empenha com todo o coração, com toda a força física que ela possui para ajudar o marido a escapar do ódio, da perseguição e do desejo de morte de Saul por Davi. Esse é o tipo de amor que se espera de uma esposa de verdade, não é mesmo? Alguém disposta a arriscar a própria vida para poder livrar o marido das mãos daquele que era o seu próprio pai, mas que ela entendia que o marido não merecia o que o pai estava fazendo, que o pai estava cometendo uma injustiça desnecessária contra Davi. O terceiro intercessor é o profeta Samuel, que ungiu o rei Davi, o rei Saul, aliás, com sua forte intercessão junto a Deus. O próprio profeta que foi usado para ungir a Saul estava agora, porque ele já sabia que o Senhor havia destronado Saul e havia dado o trono para Davi, mas ele precisava honrar até o fim. Ele se torna também um intercessor de Davi neste capítulo, sem argumentar com o Saul ou agir fisicamente contra ele para salvar a vida do Davi, mas por meio de uma oração poderosa que cria uma barreira que impede o próprio rei Saul de conseguir fazer mal a Davi. Assim é o poder da sua oração. Quando você realmente se levanta em oração por uma pessoa a quem o Senhor quer proteger, saiba que tudo contribui para que a sua oração crie essa barreira protetora, que no caso Samuel levantou para proteger a Davi. O quarto grande ajudador de Davi, sabe quem foi? O próprio Deus. Nós vamos ver aqui que quando o homem não mais pode livrar das mãos de outro homem, o próprio Deus intervém a favor dele. Saul diz a Jonatas sobre seus planos de matar Davi. Ele vai falar para o filho dele que ele estava realmente decidido matar o Davi, mas esse gostava dele e vai e conta para o Davi e ajuda o Davi a se esconder. E enquanto ele falava com seu pai e tentava convencê-lo a desistir daquele intento, lembrando do que Davi havia feito, de que Davi não tinha feito nada de errado, que tinha ajudado ele derrubando aquele gigante e que pecaria contra Deus matando um sangue inocente, Saul dá ouvidos ao filho. Veja bem, versículos 1-6 vai contar que o próprio Jonatas consegue convencer o pai, demovê-lo da ideia de matar Davi. Davi volta então a viver perto de Saul, como ele já vivia antes. Versículo 7. Aí vai acontecer uma outra guerra, ainda nesse capítulo, Davi peleja contra os filisteus e os vence. Versículos 8. Mas o espírito mau da parte de Deus, é muito interessante isso, um espírito mau da parte de Deus, porque o diabo não pode fazer nada contra ninguém sem autorização do Senhor, até para tocar
em alguma pessoa, ele precisa da autorização do Senhor. Ele tornou a voltar-se sobre Saul, esse espírito mau da parte de Deus. E tendo uma lança na mão, ele arremessa contra Davi e este escapa e foge da presença dele. Versículos 9 e 10. Saul então manda mensageiros para matarem ele. Mas a mulher, a Mical, avisa para que ele fugisse, abrindo uma janela por onde ele desceu e escapou. Versículos 11 e 12. Aí ela coloca na cama uma estátua para fingir que, dizendo que o Davi estava doente e que ele estava ali descansando, e que então, quando Saul manda realmente buscar, falou, interessa, vai buscar o Davi para mim, descobre que era só uma estátua que estava na cama e o Davi já tinha escapado há muito tempo. E isso deixa ele muito bravo contra a Mical, mas a Mical vai alegar para o pai que ela foi obrigada a fazer aquilo, que o Davi a obrigou a fazer isso. Versículos 16 a 17. E assim, Davi foge para Ramá. Ramá é a cidade onde estava Samuel e conta tudo o que Saul estava fazendo com ele. Versículo 18. Mas Saul é informado de que Davi estava em Ramá e faz o quê? Envia mensageiros para trazerem ele de volta. Mas o que acontece com esses mensageiros? Eles são tomados pelo Espírito do Senhor, que vem sobre eles, e estes também começam a profetizar quando entraram na congregação onde havia profetas. E Saul, não satisfeito, manda outros mensageiros. E o que acontece? Esses outros mensageiros também são tomados pelo Espírito do Senhor. Quando o Senhor quer livrar uma pessoa, ele vai fazer de tudo, ele vai arrumar pessoas para ajudá-lo, ele vai levantar intercessores. Irmão, se você estiver protegido pelo Senhor, nada poderá tocar na sua vida. E aí ele envia outros mensageiros e também são tomados. Daí ele resolve ele mesmo. Eu mesmo vou para Ramá, chegando lá ao poço. Quando ele pergunta onde estava Davi, dizem, ele está em Naiate, Ramá, versículo 22. E dessa vez, sabe o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apodera do próprio Saul, aleluia, que vai profetizando até chegar lá. E lá ele despe as suas vestes diante de Samuel. E assim ele ficou por um dia e uma noite por terra, profetizando. Ele foi tomado pelo Espírito do Senhor. É por isso que se diz, está Saul entre os profetas até hoje. Essa frase é muito conhecida no Velho Testamento entre o povo de Israel também. Versículos 24. Finalizando, concluindo todos os acontecimentos desse capítulo, o que a gente pode chegar a uma conclusão? Eu pergunto, quem pode nos deter diante de um Deus tão forte, tão poderoso quanto esse? Que Deus é maior do que o seu Deus, meu irmão? Por que você está preocupado? Por que você está atribulado? Por que você está desconfiado? Por que você não tem essa certeza no seu coração de que se você fez a coisa certa, se você se colocou na presença do Senhor e você não tem nada, nenhuma acusação pode pesar contra você, você tem que entender que você está amparado, protegido. E por mais que pareça que tem uma multidão querendo te matar, querendo te destruir, saiba que o Senhor está te guardando, Ele está te protegendo. Quem pode impedir você de proclamar essa palavra, esse evangelho? Eu te digo uma coisa, que se Jesus vive em você, se eu digo isso com certeza, se Jesus Cristo vive em você, os demônios não podem te derrotar, os que te odeiam não podem te silenciar, as pessoas não vão conseguir te destruir, o dinheiro não pode te comprar e os julgadores não poderão te julgar. Esteja do lado certo, esteja ao lado do Senhor, ao lado da justiça e do juízo de Deus, e você encontrará repouso, refúgio, fortaleza, escape para todas as situações da sua vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele levante intercessores pela sua vida e que você também se torne um intercessor pela vida de muitas pessoas. É isso que eu desejo hoje, nesse dia, nesse capítulo 19 de 1 Samuel. Amanhã a gente volta, se o Senhor nos permitir, com 1 Samuel capítulo 20, e essas histórias aqui vão ficando cada dia mais bonitas. E se você puder, por favor, não esquece de deixar aquele like e fazer um comentário se você gostou desse capítulo, se esse capítulo instruiu você de alguma forma,
te mostrou alguma coisa que você estava precisando ouvir, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com 1 Samuel, capítulo 20, se o Senhor nos permitir. Um abraço. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com a espada